Como é que vocês estão? Tudo em paz? Hoje é um dia muito especial. Nós estamos dando continuidade aos nossos domingos evangelísticos, onde a gente está falando um pouco sobre um tema profético, que é o tema sobre Daniel, o primeiro tema sobre profecia. E durante todo esse tempo, eu falei para vocês que o livro de Daniel não é para o crente, para o cristão, adivinhar ou saber do futuro. Não é esse o objetivo. O objetivo do livro de Daniel é mostrar que Deus está no controle da história. Esse é o objetivo do livro de Daniel e do Deus de Daniel. Mostrar que Deus está no controle da história. O livro de Daniel, ele é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã. Por quê? Porque você já sabe que Deus está no controle da história, no controle de tudo, entendeu? Então, tudo que vier a acontecer não é uma novidade para você. Isso já estava profetizado há muito tempo, há vários séculos. No estudo da semana passada, a gente adentrou ao Daniel capítulo 7. Quem lembra? Daniel capítulo 7 é o primeiro tema profético, o primeiro tema da profecia raiz, se assim eu posso dizer, né? Da profecia raiz do livro de Daniel. Porque a gente tem Daniel capítulo 2 e depois Daniel capítulo 7, aí vai ter o 8, 9, o 10, 11 e até o 12 que é profecia. Eu falei uma coisa também que tem que ficar claro na nossa mente, que é o quê? A profecia, ela é como uma foto tirada com vários tipos de celulares. Você pega um celular aí do ano de 2010, aquele celular da cobrinha, né? Eu acho que 2010 já era até avançado, né? E você tira uma foto, e você tira uma foto com o último iPhone aí, o iPhone 13, né? Acho que é o 13, né? E você tira a foto com o iPhone 13, você vai ver que uma resolução ela é melhor do que a outra. Você vai conseguir dar um zoom e vai ver melhor do que o outro, né? Com o iPhone, obviamente, entendeu? A profecia de Daniel é assim, à medida que ela vai avançando, melhor e mais detalhada ela fica e revela mais coisas que a anterior não havia revelado. Entende isso? E hoje nós vamos falar sobre exatamente esse chifre pequeno, que foi aonde a gente parou na primeira parte do livro de Daniel, capítulo 7. Né? O chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Da onde a gente parou? Nós, na semana passada, vimos 4 animais e vimos que esses 4 animais simbolizam 4 reinos que levantariam nessa terra. Essa visão, ela está em paralelo com a visão da estátua de Daniel, capítulo 2. Você lembra lá? Lembra disso? Você que está em casa me acompanhando também, lembre-se disso. Ela está em paralelo com a visão da estátua do capítulo 2 de Daniel. Entendendo que o leão alado ali que você está vendo simboliza a Babilônia. Todas as características do reinado de Babilônia é simbolizado por esse leão com 2 asas. O urso, o animal semelhante a um urso, que tem um lado maior do que o outro e 3 costelas na boca, ele simboliza qual reino? Quem lembra? A Medo-Pérsia. Parabéns, isso aí. Aí as 3 costelas são as 3 conquistas dele. Depois a gente tem um animal semelhante ao leopardo, que tem 4 cabeças e 4 asas, que simboliza que reino? A Grécia, isso aí, simboliza o reinado da Grécia, né? As 4 cabeças, as 4 asas, simbolizando a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou todo mundo, e as 4 cabeças é o reino dividido entre os 4 generais de Alexandre o Grande. Lembra lá? Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco, são os 4 generais. Só que depois, em Daniel 7, o profeta vai dizer que ele viu um animal que não se compara à zoologia humana, a zoologia que a gente conhece aí da humanidade, que nós conhecemos. E ele dá uma característica para esse animal, um animal terrível e espantoso. Lá em Apocalipse 12, e uma pessoa que está assistindo a nossa live hoje,
ela comentou isso no estudo bíblico durante essa semana, né, Liz? Né, amor? Sobre essa questão, o que esse dragão tem a ver com o dragão de Apocalipse 12. Realmente eles têm um paralelo. Sabe por quê? Porque João, ele passa do Império Grego, e ele vive já no Império Romano, e ele sabia identificar um dragão, né? Porque ele conhecia a mitologia grega. Agora Daniel não. Por isso que ele fala que o animal é terrível e espantoso. E esse animal, ele tinha outra característica, né? Que era uma característica bem latente. Ele tinha o que na cabeça? Quem lembra? Ele tinha 10 chifres na cabeça. E não só, Daniel capítulo 7, verso 7, vai dizer que ele tinha quantos chifres? 10 chifres. Lembre-se disso. Esses 10 chifres simbolizam o quê? 10 reinos que se levantariam desse reino depois que o animal fosse morto de fato. A gente viu aqui que esses 10 reis, segundo os historiadores e também até o próprio Isaac Newton e alguns teólogos, que esses 10 reis, esses 10 chifres da estátua, e não é coisa de pastor falando, não. Não é coisa de pastor falando. Eu estou citando aqui Isaac Newton e a Bíblia Sagrada. E os historiadores? Eles chegaram à conclusão que esses 10 chifres desse animal, que simbolizava, esse animal terrível e espantoso, que simbolizava Roma imperial, ou o Império Romano, eram os 10 reis que viriam de Roma imperial, que são essas 10 tribos bárbaras que invadiram Roma e acabaram com o Império Romano, e daí em diante, essas tribos bárbaras deu origem às nações da Europa moderna que você conhece. Eu até citei aqui aquele filme, né, que é uma comédia que fala sobre Asterix e Obelix, porque foi tão estranho essas 10 tribos bárbaras que viviam em tendas, invadir o Império Romano e ganhar o Império Romano, que fizeram na atualidade até um filme de comédia retratando isso. Porque foi algo um absurdo que aconteceu. E, de fato, a profecia cravou, e até os historiadores falam. Estão aí as 10 tribos bárbaras que representam esses 10 chifres desse animal. Só que, andando adiante, em Daniel capítulo 7, verso 8, diz assim, ó: estando eu a observar, Daniel, obviamente, os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o que, irmãos? Foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com o quê? Com insolência. Olha só que característica desse chifre. A gente viu até agora que chifres em profecia, e especialmente os 10 chifres que saíram da cabeça do animal terrível e espantoso, são 10 reis. Então a gente chega à conclusão de que esse chifrinho pequeno, que também saiu da cabeça do animal do qual caíram outros 3, também é um reino. Só que ele é um reino um pouco diferente, porque ele tem características diferentes. A gente viu que ele tem olhos e bocas como de homem e fala insolência. E é isso que a gente vai propor a fazer aqui hoje. Identificar que reino é esse, se ele é um reino de procedência diferente dos outros e o que de fato é esse chifre pequeno. É isso que a gente vai ver hoje. E eu vou mostrar aqui agora para vocês umas características do que a Bíblia fala sobre esse chifre pequeno. Olha só, olha bem comigo. Primeira característica, você vai ver que ele subiu entre os 10 chifres do quarto animal, né? Próximo, arrancou 3 dos 10 chifres, a gente já viu, havia olhos como de homem, uma boca que falava com insolência. O quarto animal, daí, quando ele nasceu, foi morto, parecia mais robusto do que os outros chifres. Continuando, olha só, tem mais características. Fazia guerra contra os santos do Altíssimo, e quando a Bíblia fala santos do Altíssimo, está se referindo, em linguagem apocalíptica, está se referindo a pessoas, aos santos, a pessoas que se converteram ao Evangelho, e esse chifrinho fazia guerra contra essas pessoas. Ou seja, então esse reino fazia guerra contra os santos do Altíssimo, que são, pela Bíblia, a gente sabe que os santos são as pessoas separadas por Deus, né? Então, os escolhidos de Deus, eu e você,
né, nessa época, os representantes de Deus. Vamos lá. A próxima, ele era diferente dos outros 10. Isso é importante. Proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria, né, os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe seriam entregues por três tempos e meio, e um tribunal tirará o seu domínio e o destruirá. Só para você ver, a gente fez uma comparação, Bíblia Fácil fez uma comparação sobre Daniel capítulo 7, o chifrinho pequeno, e a besta que emerge do mar, do Apocalipse 13. Já adiantando para você, se refere ao mesmo poder. A Bíblia, ela usa só de características diferentes para se referir à mesma coisa. Ela usa de símbolos diferentes para se referir ao mesmo poder. Então, o chifre pequeno de Daniel 7 e Daniel 8 é o mesmo poder da besta que emerge do mar, de Apocalipse 13. Quer ver as semelhanças? Olha só. Primeiro, Daniel 7, o chifre pequeno, tem olhos como de homem. A besta que emerge do mar tem o quê? Número de homem. Você lembra lá o número de homem? Qual era o número de homem? Quem lembra? 666, 666, né? Depois, uma boca que falava o quê? Com insolência. Depois, a besta que emerge do mar tem o quê? Uma boca que fala com blasfêmia. Está vendo características bem parecidas entre os dois poderes? Entregue o chifrinho pequeno, o animal foi entregue para ser queimado. Depois, o que acontece com a besta que emerge do mar? Ela foi golpeada de morte em uma das suas cabeças. Olha que interessante. Fazia guerra, o chifrinho pequeno fazia guerra com os santos, a besta que emerge do mar pelejava contra os santos. Olha que interessante. Depois, a gente tem o chifrinho pequeno proferindo palavras contra o Altíssimo e a besta que emerge do mar blasfemando contra Deus. Depois o chifrinho pequeno mudaria os tempos e a lei e Apocalipse 13 vai dizer que a besta que emerge do mar difamou o santuário, que é onde Deus, Jesus Cristo, está intercedendo por nós. Ou seja, ia haver uma ruptura nesse trabalho de intercessão. Entendeu? E a próxima coisa é que esse chifrinho pequeno agiria por 3 tempos e meio e em Apocalipse 13, a besta que emerge do mar agiria por 42 meses. A gente vai ver um pouco mais para frente que esses tempos também são a mesma coisa. Tá bom? Continuando aí, a gente vê uma coisa, identificando o chifrinho pequeno. Martinho Lutero, você conhece que ele foi um grande estudioso da Bíblia, sim ou não? Aqui em Santa Catarina tem muitos luteranos, como nunca tinha visto no Brasil. Tem muitos luteranos. E você sabe que Martinho Lutero foi um grande filósofo, e não só um filósofo, mas também um grande teólogo. Ele, nos seus estudos, chegou à conclusão que o anticristo e o chifrinho pequeno não era tal de Emmanuel Macron ou alguém que vai vir no futuro em uma pessoa. Não era. O chifrinho pequeno, isso daqui está no livro, porque Martinho Lutero não escreveu vários livros, né? Ele escreveu várias cartas, isso foi compilado em 12 volumes. Em uma dessas cartas, ele diz, no volume 12, que o chifre pequeno é Roma papal. Ficou claro aí? Depois, então, dos 10 chifres do animal terrível e espantoso, dos 10 reis, a gente tem um levante de Roma papal, cumprindo a profecia do chifre pequeno. E a gente vai provar aqui, eu vou provar para você, que isso de fato, a Bíblia mostra características muito semelhantes à de Roma papal, sendo o chifrinho pequeno. Mas não confunda Roma papal com o Papa ou com a Igreja Católica. É um sistema. A partir do momento que a gente coloca o anticristo como sendo uma pessoa, a gente cai no erro que muitos evangélicos caem, que é esse dispensacionalista. O anticristo é um sistema religioso e não uma pessoa, entendeu? Olha só, Isaac Newton também falou isso no livro dele, né? Observações sobre Daniel e Apocalipse, na página 80 e 81, ele identificou o chifrinho pequeno também como sendo Roma papal. Então, eu citei até agora para você historiadores. Por quê? Porque a história confirma a profecia, a Bíblia. Entendeu isso?
Porque se a gente tem na Bíblia identificando o primeiro, a gente tem o resto. Entende? E foi isso que a Bíblia falou de Babilônia. E a gente está olhando pela história e confirmando o que a Bíblia fala para a gente aí. Só que aí que está, meus irmãos. A primeira característica desse chifre pequeno é a seguinte, lá em Daniel 7:8, vai dizer, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. A gente já falou isso aqui. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Aí, para a gente comprovar isso, a gente tem que ir na história. A gente vai lá na história. De fato, lembra daquelas 10 tribos que originaram as nações modernas? Por exemplo aqui, olha só comigo. Os alamanos, a Alemanha moderna, que a gente conhece, os francos, a França, os burgundos, a Suíça, os suevos, ali embaixo, Portugal, os visigodos, a Espanha, os saxões, a Inglaterra, os lombardos, a Itália. Só que a gente tem 3 tribos que foram extintas. Olha só que interessante, isso é a história falando. 3 tribos dessas, que são essas aqui, os vândalos, os ostrogodos e os érvos, foram extintas. E adivinha quem que derrubou essas 3 tribos? Roma Papal. Ela começou a ter poder, e eu coloquei aqui do lado, 3 tribos arianas. Essas 3 tribos, eram as únicas que foram contra o regime do Papa, entendeu? Contra o decreto que Justiniano tinha feito. Foi a única, as 3 únicas. Por quê? Porque elas eram arianas. Para quem não conhece, Ário foi um herege do 1º século. E a gente entende que até o Evangelho de João foi escrito meio que refutando a heresia dele. Sabe por quê? O que ele acreditava? Ário acreditava que Jesus não era Deus, para começar. Jesus não era Deus. E ele acreditava, entre várias outras coisas, que tudo que os profetas do antigo Israel tinham escrito era mentira. Entendeu? Entre várias outras coisas. A pior delas era essa que eu estou falando, que Jesus não era Deus, que era só um homem. Não é à toa que o Evangelho de João, desde o primeiro verso, propõe dizer que Jesus era Deus. O verbo estava com Deus. Você lembra lá? O verbo era Deus, entendeu? Isso é muito interessante. E essas 3 tribos eram arianas, tinham essa linha de pensamento. Todas elas foram sendo destruídas até sobrar uma só, que é a chamada os ostrogodos. E o ano em que os ostrogodos caíram para Roma foi no ano 538 da nossa era. Grava essa data aí. É muito importante essa data para o nosso estudo. Tá? O ano 538 depois de Cristo, Roma Papal, ela vence essa última tribo e ela passa agora, nesse tempo, de 538 para frente, vem o que nós chamamos de Idade Média. Provavelmente você já ouviu, já estudou isso na escola, né? Que para uns aí deve ser um tema chato pra caramba, né? Mas você já estudou isso na escola. De 538 em diante, veio a Idade Média e a supremacia do pontífice romano. E a Bíblia já falava isso há muito tempo. A Bíblia já falava isso há muito tempo, irmãos. Segunda, então, características. A gente já vai voltar nesse tema aí. Olha só a característica. Esse chifrinho pequeno, ele tinha uma boca que falava com insolência. Comparando com a besta que emerge do mar, lá de Apocalipse 13, o que a besta faz? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e o quê? Blasfêmias. Você vê que está interligado. Então, o que esse chifrinho pequeno e essa besta fazia? Ele proferia blasfêmia. Só que se você olhar na Bíblia, a grande questão é o que é uma blasfêmia? O que é blasfêmia, meus irmãos? A Bíblia vai dizer em Marcos 2, 5 a 7, quando Jesus disse para o paralítico, ele falou assim para o paralítico, filho, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Quando os escribas e fariseus olharam aquilo, falaram assim, gente, olha só, o cara perdoa pecados, olha só. Olha o que eles falam ali na parte amarela, de Marcos 2, 5 a 7. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Aí eu te pergunto, Jesus estava pecando fazendo isso? Não, por que ele não estava pecando? Se eu fizesse, eu ia estar pecando? Sim, não ia? Eu ia estar pecando. Mas Jesus não estava pecando fazendo isso, por quê?
Porque, de fato, ele é o próprio Deus. Então, ele pode perdoar pecados. Só que ficou definido para a gente, biblicamente falando, que blasfêmia é você perdoar pecados, e tem mais uma coisinha que a gente vai ver ainda. Mas olha só que interessante. Olha o que Roma Papal ela faz. Isso daqui eu tirei, sabe da onde? Do cânon católico, do Concílio de Trento. O Concílio de Trento, meus queridos, foi um dos concílios mais importantes contra a Reforma Protestante. Se você um dia já foi católico, ou já passou, ou é ainda, você sabe o que é o Concílio de Trento. E no Concílio de Trento, eles falaram algumas coisas, e eu vou colocar aqui para você, ó. Só essa palavra aqui, ó, é perdoar e não confessar, tá? Que eu escrevi errado. Ó, na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo. Então, peraí, a gente viu que o único que tem poder para perdoar é Deus, e se não fizer isso é blasfêmia, e aqui a gente tem o sacerdote romano podendo perdoar pecados. Isso é o quê? Blasfêmia. O que o chifrinho pequeno fazia? Falava blasfêmia contra o Altíssimo. A gente viu que uma característica de blasfêmia já se cumpriu. Outra, olha só, quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna uma nova pessoa, um santo. Quase que ele parafraseou Romanos 8, onde fala que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas não é Cristo Jesus, é no sacerdote daí. Você está entendendo? Ou seja, a pretensão de perdoar pecado, isso é blasfêmia, e isso se cumpre em Roma Papal. Você que é católico, não entenda isso mal, isso não é para te ofender. Você que está me assistindo também, isso não é para te ofender. Roma Papal não tem a ver, nesse sentido, com a Igreja Católica em si, por exemplo, daqui de Concórdia, de Irani, não. Entendeu? Jesus falou, né? Tem ovelhas em todos os apriscos. Você lembra lá que ele disse isso? Então, isso não é para te ofender, isso é para te abrir os olhos para a verdade da palavra de Deus. E não para por aí. A Bíblia vai dizer para a gente também... Espera aí, eu acho que eu passei demais. Não, tá certo. A Bíblia vai dizer para a gente também, no Catecismo Romano, na página 401, 403, eu vou resumir aqui, ó. A declaração dos pecados aos sacerdotes constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Beleza. Aí continua. Como Cristo confiou aos seus apóstolos, o mistério da reconciliação, os bispos e sacerdotes, seus sucessores, têm o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está vendo isso aí? Então, isso ficou bem claro que tem essa pretensão de perdoar pecado, e o chifrinho pequeno se cumpre em Roma Papal, sendo que em 1 Timóteo 2,5 diz assim, ó. Vamos abrir lá. Abre lá em 1 Timóteo 2,5. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Timóteo 2,5, e eu vou pedir um voluntário para poder se colocar em pé e ler bem forte para todo mundo, até a live ouvir para a gente lá. Se coloque em pé e leia bem forte. Para até a live ver aqui, o microfone. O irmão Darlan vai passar, como bom diácono que ele é, ele vai passar o microfone aí para quem quiser ver. Quem quiser ver. Isso aí. Quem se colocar em pé, o irmão Darlan já vai passar. Ou ele mesmo lê. Então, pode... Leia aí, irmão Darlan, para a igreja, então, por favor. Eu virei a página aqui. Pois existe só um Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. O ser humano Cristo Jesus, falou que só une. Alguém tem outra versão, diferente do irmão Darlan, para ler para mim, por favor? Vai lá da irmã Edith, fazendo favor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Muito bom. Então você está vendo aí, a do irmão Darlan falou também, só que a da irmã Edith ficou mais claro. Você só tem um mediador entre ti e Deus. Qual o nome dele?
Cristo Jesus. Você entendeu? Ninguém pode se opor e pode se sobrepor a essa mediação. Fazendo isso, cumpre-se a profecia do Apocalipse 13, que ia difamar o tabernáculo celestial. Porque o que Jesus Cristo está fazendo no tabernáculo celestial? No santuário celestial? Intercedendo por nós. Roma, fazendo esse papel, ele profana e derruba o santuário. Entendeu isso? Como que isso se cumpre? E a blasfêmia não é só perdoar pecado. A blasfêmia também tem a ver com você se colocar no lugar de Deus como sendo Deus. Em João 10, do verso 30 ao 33, Jesus fala assim, ó, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Ele pergunta, né? Responderam-lhe os judeus, olha o que responderam para ele. Não é por obra boa que te apedrejamos, mas, e sim, por causa das blasfêmias. Pois sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo. Aí eu te pergunto, se eu falasse isso, eu ia estar pecando? Sim. Eu e o Pai somos um? Sim. Mas Jesus era Deus? É Deus? Sim ou não? Sim. Então ele não estava pecando. Mas é blasfêmia a pessoa tomar para ela características de Deus. Lúcifer não tentou fazer isso? Ele queria se colocar acima de Deus? Ele tentou fazer isso. E de fato, a gente tem esse novo problema no chifrinho pequeno que se cumpre, que fica claro na história que se cumpre em Roma papal. Além dela suceder os 10 chifres, todas as características dela mostram que de fato ela cumpre essa profecia. Primeiro, o Papa Leão XIII disse assim, ó, olha só, nós, os papas, temos sobre a terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Isso é tomar o lugar de Deus no santuário. Isso é se colocar como Deus, de fato. Isso é a obra do chifrinho pequeno e a obra do anticristo, o que se opõe a Cristo. E não para por aí. No dicionário eclesiástico católico de Lúcius Ferrari, você está vendo que eu não estou pegando referência protestante, eu não estou pegando referência adventista, assembleiana, não, estou pegando referência o quê? Católica, entendeu? Romana, no caso. O Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar, interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vicário pode fazer sem nada contrariar a fé. Você está vendo como que ficou claro? E não para aí. Um baiano bem inteligente chamado Rui Barbosa, tem muito colégio aí com esse nome. Né? Você deve conhecer, já ouviu falar, né? Tinha um colégio na minha cidade chamava Rui Barbosa. O que ele fez? Ele leu uma literatura protestante falando sobre isso, tudo que a gente está falando aqui. Sobre o chifrinho pequeno, se cumprir em Roma papal e tudo mais. É aquele livrinho de trás lá, o vermelho. Ele ficou tão maravilhado com isso, irmão, só para você entender, que ele escreveu uma introdução a esse livro, que é esse livro azul aqui. E a introdução do livro ficou maior do que o livro que ele leu. E ele, nesse livro, ele fala assim, olha só, confessamos e cremos que o pontífice romano é o vicário de Cristo, que pode, à sua vontade, absolver os homens do pecado, preservá-los do inferno ou enviá-los para lá. Isso é o quê? É se colocar no lugar de Deus. Você decide a salvação de uma pessoa ou não. Isso é se colocar no lugar de Deus. E continua. O pontífice pode alterar as escrituras, acrescentá-las ou diminuí-las, segundo a sua conveniência. Páginas 132 e 133 do livro aí de Rui Barbosa. Então você está vendo aí mais uma característica, vamos para a terceira característica. A Bíblia vai dizer que esse chifrinho pequeno de Daniel 7:25 proferiria palavras contra o Altíssimo. Tudo isso que a gente citou até agora aqui é ele proferindo palavras contra o Altíssimo, porque Daniel 7 é simbólico.
né? Deus está lá intercedendo por nós. E eu tomo o lugar dele aqui na terra, é proferir palavras contra o Altíssimo, entendeu? Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Agora olha que interessante. E os santos lhe serão entregues, está vendo aí? Nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso daí foi um tempo que em profecia, isso daí você olhando um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, dá 3 tempos e meio. Mas vamos ver mais aqui, ó. O que fala? Em Apocalipse 13, falando da besta que emerge do mar, fala que essa besta que emerge do mar, que é o mesmo poder que a Roma papal, o mesmo poder do chifrinho pequeno, ficaria no poder quanto tempo? 42 meses. E não para por aí. Em Apocalipse 12, falando também da mulher que fugiu do deserto para se ver livre da besta que emerge do mar, quanto tempo ela ficou no deserto? 1.200 e o quê? 60 dias. Resumindo para você, 3 tempos e meio, 42 meses e 1.260 dias são tudo a mesma coisa. Entendeu? Tudo a mesma coisa. Vou tentar explicar aqui para você um pouco sobre isso aqui. Olha só, 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Por quê? Em profecia, segundo Ezequiel 4, 6 e 7 e Números 14 e 34, um dia é como se fosse o quê? Um ano. É isso aí, isso é linguagem profética. Números e Ezequiel comprovam essa ideia, que quando fala em profecia, que especialmente Daniel e Apocalipse, sempre quando Deus fala sobre um dia, ele não está se referindo a dias, 1, 2, 3, 4, 5 dias, não. Mas ele está se referindo ao quê? A anos. Um exemplo, as 2.300 tardes e manhãs, que ao invés de ser 2.300 dias, são 2.300 anos. Você está entendendo? Então, espera aí, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem 3 tempos e meio, são obviamente 3 anos e meio. Tá, só que aí eu divido 3 anos em meses, 3 anos e meio em meses, adivinha quantos meses dá? 42 meses. Tava 12 um ano, mais 12 outro ano, mais 12 outro ano, e metade de um ano. Dá 42 meses. Aí eu coloco 42 meses em dias, dá quanto 42 meses? 1.260 dias. Então, 1.260 dias realmente são quantos? 1.260 anos. Boa, irmãos, boa. São 1.260 anos. Lembre-se, agora eu quero ver se você lembrou. Quando foi que a última tribo foi destruída? Em que ano? Hã? Não. 538. Então, em 538... Então, peraí. A gente viu que Roma papal, e a gente viu todos os textos que falam sobre esse momento, de números diferentes, que ela ia ficar 3 anos e meio, 42 meses e 1.260 dias no poder. Ela, a última tribo, a tribo dos ostrogodos, foi destruída em 538, com ali o decreto de Justiniano. Quando a gente coloca exatamente 1.260 anos na profecia, a gente cai exatamente no ano onde o Papa perdeu o seu poder. Cara, a profecia bateu, assim, chute na gaveta. Sabe? Aquele chute perfeito. Não foi chute não, porque Deus está no controle da história. É isso que eu quero que você entenda. Do ano 538 a 1798, que foi quando o Papa Pio VI caiu, que Napoleão Bonaparte, com seu general Berthier, em fevereiro, vai lá em Roma e fala assim, ó, acabou a sua supremacia. Acabou. Nesse momento cai o poder civil e o religioso. E o Papa perdeu a sua relevância mundial. Dentro desse período, ele ficou quanto tempo no poder? 1.260 anos. 1.260 anos. Foi dentro desse período, irmãos, que os santos do Altíssimo foram massacrados. Todos aqueles que discordavam de Roma papal, eram queimados vivos, eram jogados em covas de leões, eram torturados até a morte. Homens que permaneceram na palavra de Deus. Um exemplo disso que nós temos, que você deve conhecer muito, são esses 3 aí, ó. Primeiro aí eu vou falar John Hus e Jerônimo de Praga.
Você provavelmente já ouviu falar desses homens na escola mesmo, estudando sobre a Idade Média, você já provavelmente já ouviu, porque eu lembro meu professor de história falando, Jerônimo de Praga e John Hus, homens que falaram assim, ó, não, eu não quero revogar o saber científico, a palavra de Deus em prol daquilo que Roma fala. Qual foi o fruto? Para onde eles foram? Fogueira. Morreram levantando um ideal, morreram levantando uma verdade. E não só esses, nós temos também os valdenses, os huguenotes e principalmente aqui os valdenses. Sabe o que esses caras faziam? Esses caras viam a paganização de Roma e subiram para os Alpes suíços e lá fizeram pequenas casas. Alguns até moravam na caverna. E durante esses 1260 anos, Deus permaneceu com os seus remanescentes. Deus permaneceu com aquelas pessoas que o honravam. Estavam representados por esses caras aí, ó. Por esses caras eram representantes de Deus. Até 1798. Como eu já falei para você, o general Berthier vai até lá e destrói todo o poder e influência que o Papa Pio VI tinha. E dali para frente, ele perdeu a sua influência religiosa e política até 1929. Que foi quando Benedito Mussolini promulgou o Tratado de Latrão e o Papa passou de novo a ter influência política e religiosa, porque ele tem um Estado para si, que é o Vaticano. E isso é um tema para outro dia, que como profecia também, que a gente vai falar. Então, essa é a terceira característica, para de fato mostrar para a gente que se cumpre em Roma Papal. O chifre pequeno é Roma Papal. E a quarta característica e última para provar é que Roma Papal, o chifre pequeno, ia fazer o quê? O que está escrito em Daniel 7,25? Ele ia mudar os tempos e o quê? E a lei. E o que de fato Roma Papal fez, irmãos? Mudou os tempos e a lei. Daniel 7,25 fala que ele ia cuidar de mudar os tempos e a lei. De fato, isso aconteceu. Eu quero que você preste bem atenção, olha aqui agora. A gente já está chegando no final aí. Deus tem os 10 mandamentos registrados lá em Êxodo 20. Sim ou não? Sim. Amém. Só que Roma Papal, ela falou, como a gente leu antes, eu posso ser Deus, eu posso mudar a hora que eu quiser. Primeiro, ela excluiu o segundo mandamento, que fala sobre você não se prostrar e não adorar imagens, entendeu? Ela excluiu esse mandamento, porque isso vem de longa data com ela, então excluiu. Aí, para não ficar com 9, né? Aí no segundo, né, na segunda questão aqui, ela mudou o sábado para o domingo. O sábado é o dia que Deus pediu. E ela mudou do sábado, o dia de guarda, para o quê? Para o domingo, entendeu? Aí, só que tem um problema, ia ficar com 9 mandamentos. Só que aí ela fez o quê? Ela dividiu o 10 em 2, o catecismo romano, dividiu o 10º mandamento em 2 para ficar com 10. E então você vê que, de fato, até nisso se cumpre em Roma Papal. Isso se cumpre em Roma Papal. Olha só, mudou do sábado para o domingo. E o interessante, irmãos, é que quem começou com isso foi o imperador Constantino. Você já ouviu essa história, provavelmente. O imperador Constantino foi um imperador que era romano, pagão, e ele se converteu ao cristianismo. Mas quer que eu te fale uma coisa para você aqui? Ele não se converteu coisa nenhuma, entendeu? Ele não se converteu ao cristianismo. Ele viu que o cristianismo estava crescendo e ele falou, vou usar isso ao meu favor. E ele fala, agora a religião oficial do Império Romano é a cristã. E os crentes, cansados de ser perseguidos, cansados de serem mortos, morreram como foram fisgados pela boca. Entendeu? Por quê? Porque agora o Satanás vinha e trazia o poder. Você está entendendo? Aquilo que você era perseguido, de perseguido a perseguidor. Entendeu? E os cristãos da época se macularam com isso. E Constantino, ele faz da religião cristã, religião oficial do império, e ele pega tudo que ele acreditava da religião pagã de Roma e traz e coloca dentro do cristianismo. Inclusive a guarda do domingo, que é a guarda do dia do Deus Sol para a Roma Imperial. Entendeu? Eles tiram o sábado bíblico, por exemplo, e traz o Deus Sol.
Você entende isso? Para guardar o Deus Sol. Olha só, isso daqui é o que Constantino falou. Eu deixei ali em vermelho. Ó. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol, que era o domingo. Irmãos, agora para a gente fechar, já que a gente identificou o chifre pequeno, vimos 4 características, quero contar a história para vocês, uma pequena história de um pastor adventista. Um pastor adventista chamado Samuel Bacchiocchi, e eu tive a oportunidade de ler a tese de doutorado dele. Eu li a tese de doutorado dele. O que acontece? O pastor Samuel Bacchiocchi, já falecido, ele tinha o sonho de fazer o doutorado. E ele se inscreveu para fazer o doutorado aqui, ó, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ele foi o único pastor aceito. O resto era tudo padre. Ele foi o único pastor aceito porque ele foi lá e insistiu, chorou e ele foi aceito. De fato, anos ali estudando o doutorado, você sabe o que ele fez? Na Universidade de Roma, católica, o pastor adventista Samuel Bacchiocchi comprovou na tese doutoral dele aqui, o que você está vendo aqui, que o sábado foi mudado para o domingo, com a banca toda católica, com a banca dos principais prelados de Roma. E ele comprovou para todas aquelas pessoas que, de fato, o chifre pequeno, a igreja romana, adulterou e trocou o mandamento bíblico pelo mandamento de homem, pelo falso sábado, pelo domingo. E você sabe o que os padres e doutores em filosofia e teologia disseram? Você provavelmente está falando, foi reprovado. Não, ele não foi. O pastor Samuel, as pessoas, os homens da banca ali falaram, não, você tem razão. Foi mesmo, a gente assina embaixo. E comprovaram eles mesmos assinaram embaixo. E ele tirou a nota máxima na tese doutoral dele. Comprovou dentro de Roma o que ela havia feito. Isso é uma luz no fim do túnel, irmãos. O sábado bíblico foi defendido, a lei de Deus foi defendida contra a obra do chifre pequeno. O pastor Samuel, ele fez uma coisa tão relevante para o cristianismo, para o nosso cristianismo, que isso vai ficar marcado na história. E um homem normal, um homem como eu e você, ele pôde defender a verdade em frente a isso. Eu li a tese doutoral. E se você puder comprar, é bem barato. Ela está em livro hoje na CPB. A tese doutoral do cara. Você sabe o quanto é difícil você defender uma tese doutoral? Defender aquilo que você está indo contra pessoas ali? Isso é muito difícil. Quando eu fiz o meu TCC, eu não ousei ir contra nada o que o meu orientador e o que a minha tese, o que a minha banca falava. Eu fui certinho. E quando eu vi isso, e quando eu estava estudando para colocar aqui, eu pensei, cara, esse cara colocou em risco 5 anos de estudo. Sabe pelo quê? Pela verdade. Você colocaria em risco sua faculdade por Deus? Esse cara colocou em risco o sonho dele de ser um doutor em teologia em prol do evangelho. Lá em Benedito Novo, quando você termina o ensino médio, você tem que fazer um TCC. Não sei se aqui é assim também, mas lá em Benedito Novo os meninos fazem. E aqueles meninos que estavam aqui, aquele dia, eu bati na tecla, né, mano? Eu falei, ó, gurizada, vocês têm que fazer o TCC de vocês com base em Daniel 7. Eu falei para eles, faz e comprova que Roma Papal historicamente, você não vai ficar citando Bíblia, não. Historicamente, Isaac Newton, Martinho Lutero aqui, comprova que Roma Papal é o chifre pequeno. Vai lá, faz isso, eu dou o apoio para vocês. E um deles, os outros ficaram meio com medo, mas um deles, que é o Teodoro, né? Ele falou que vai fazer. Eu vou fazer. Até quando eu saí de lá, a gente não perguntei quando eles vieram aqui, mas ele estava disposto a fazer. Irmãos, a Bíblia diz que, a Bíblia vai dizer que Jesus ele não veio para abolir a lei e os profetas. Ele veio para cumprir, para mostrar como se faz.
A questão sobre o sábado e sobre os mandamentos de Deus nunca foi se era para guardar o sábado ou não, mas sim como guardar. Quando Jesus veio aqui nessa terra, Ele ensinou para a gente como guardar. Diante disso, diante da verdade e do erro, irmão, o meu apelo para você é: qual é a sua decisão? Talvez você está me assistindo aí, você está muito longe da igreja, talvez você está aqui hoje e você nunca ouviu falar nisso aqui, é a primeira vez que você está vendo, falando: meu Deus, aonde eu estava até agora? Irmão, Deus te trouxe aqui para você entender isso. Deus permitiu que você entrasse nessa live aí para você entender isso. Isso aqui é uma verdade para o tempo do fim. Na semana que vem a gente vai aprofundar no capítulo 8 de Daniel. E nós vamos entender a força dessa profecia. E nós vamos abrir mais o zoom, abrir mais o leque e entrar mais a fundo, e você vai entender mais o que a verdade eterna quer falar para você. Que Deus te abençoe e te guarde. E eu quero que essa verdade, o que a Bíblia e a história falou hoje para você, possa ter relevância na sua vida. Por isso eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Se coloque em pé. E eu vou te dar 30 segundos para você orar. Enquanto a música está tocando, enquanto aí o fundo musical está tocando, eu vou te dar 30 segundos para você orar. Seja sincero com Deus. Fala: Senhor, eu nunca ouvi isso aqui, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu sou adventista de berço, mas eu quero aprender mais sobre as profecias. Coloca esse pedido nas mãos de Deus agora. Senhor Deus, que o Senhor abençoe a cada um que entrou aqui hoje, Pai. Estão entendendo mais sobre as profecias apocalípticas. Quem está assistindo em casa também. Que o Senhor nos abençoe, que essa verdade, Pai, possa mudar a nossa vida e possa de fato nos ajudar a conhecer a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Que as pessoas que estão aqui hoje tomam a decisão ao seu lado. O livro de Daniel e Apocalipse é para mostrar que o Senhor está no controle da história, Pai. E nós não queremos cometer erros diante disso. A gente quer se entregar a Ti, porque até isso o Senhor nos revelou para a gente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, e nos ajude na caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Na semana que vem a gente entra em Daniel capítulo 8. Agora, nesse momento que você vai se assentando, eu vou convidar a Edith e o Dilvo para vir aqui e a gente vai fazer uma oração pelas famílias.